Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto e a total felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo, mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores. Mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje vamos falar a respeito de um assunto bem interessante. O porquê que na maioria dos relacionamentos, 99% dos relacionamentos, o casal tende a esfriar sexualmente a médio e longo prazo. Ok? Isso vai ocorrer na maioria dos relacionamentos e por que que isso ocorre? E já vou falando, o verdadeiro motivo do porquê que ocorre esse esfriamento sexual entre o casal está em um fenômeno chamado de efeito Coolidge. Isso mesmo, efeito Coolidge. Cairo, o que que significa efeito Coolidge? Eu explico para você, meu amigo. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Basicamente, o efeito Coolidge é o declínio do interesse sexual após repetidas relações sexuais com a mesma mulher e a renovação do interesse sexual ao entrar em contato com uma nova mulher. Isso quer dizer que quando você começa a ter relações afetivas com a mesma mulher, naturalmente você vai começar a perder o interesse sexual por ela. Isso porque ocorre um desequilíbrio nos níveis de dopamina, nos níveis de prazer que você sente. É natural você começar a sentir esse declínio da dopamina por conta do orgasmo. Isso mesmo. Muitas pessoas anseiam para se relacionar com outras para sentir o orgasmo, mas elas não sabem que, na verdade, o orgasmo é o responsável pela destruição do relacionamento. O relacionamento ele vai começar a perder a qualidade na medida que você começa a ter diversos orgasmos. Porque o orgasmo, por mais que seja extremamente prazeroso, ele vai causar um grande desequilíbrio nos teus neuroquímicos, um desequilíbrio hormonal. A dopamina, a ocitocina, a serotonina recebem picos, altos níveis, mas assim que acaba o prazer, elas decaem, mas não para níveis em que estavam padronizadas, e sim elas caem para níveis inferiores ao normal. Então é natural você sentir aquele alto nível de prazer durante o sexo, mas logo em seguida, quando passa o efeito do prazer, do orgasmo, você fica com um senso de incompletude, você fica com um vazio interno, você fica mais letárgico, mais preguiçoso, mais desanimado, sem poder de ação. Por quê? Porque o sofrimento ele é proporcional ao prazer. Quanto mais prazer você sente, maior será o estado de sofrimento que você vai se encontrar logo em seguida. Quanto mais você sofre para fazer alguma coisa, maior será o prazer como recompensa. Do mesmo jeito, quanto mais prazer você sente, maior será o estado de sofrimento em que você vai se encontrar posteriormente, ok? Então, esse comportamento da perca do interesse sexual após o orgasmo é chamado de efeito Coolidge, como você pode ver aqui, nessa lousa branca. O efeito Coolidge é o declínio do interesse sexual após repetidas relações sexuais com a mesma parceira. Você começa a ter relações sexuais com ela, começa a ter diversos orgasmos dia após dia e a médio e a longo prazo você vai perder o interesse sexual por ela. E veja bem, o efeito Coolidge também é a renovação do interesse sexual ao entrar em contato com uma nova parceira. Isso também é o responsável por ocasionar o quê? As traições. Isso mesmo, você começa a perder o interesse sexual pela sua mulher e no momento em que você entra em contato com outras mulheres, vai surgir esse pico de dopamina que vai te fazer ficar interessado por ela, por outras mulheres. Compreende? Então quer dizer que o ser humano basicamente ele é promíscuo por natureza. Veja bem, o ser humano tem um lado mamífero. E o lado mamífero, os mamíferos, na verdade, eles são incapazes de serem monogâmicos. Isso mesmo, por questões da natureza, a natureza ela é perfeita, ela criou os mamíferos poligâmicos, eles não são monogâmicos, eles não têm a capacidade de constituir uma família com uma única mulher, com uma única fêmea. Entende? Então, por conta desse comportamento, o macho ele vai ser sempre inclinado a se envolver com o máximo de fêmeas possíveis, para que ele possa perpetuar a espécie. Entendeu? São comportamentos biológicos. Você nunca vai ver um touro, por exemplo, tendo 10 vacas, ele vai se apaixonar por uma vaca e não vai se envolver com as outras. Por quê? Porque ele biologicamente foi programado para ser poligâmico, perpetuar a espécie.
Se não existisse o efeito Coolidge, os animais já estariam em extinção. Porque, veja bem, quando o macho alfa, o detentor de todas as fêmeas, tem esse efeito Coolidge, ele vai se envolver com o máximo de fêmeas possíveis. Se não existisse esse efeito, o macho alfa iria se envolver com uma única fêmea, dando a oportunidade dos outros machos doentes, com defeitos, os deficientes, com diversos problemas e doenças, se envolver com as demais fêmeas. Logo, esses animais doentes, os machos doentes, iriam se envolver com as fêmeas e iriam ter filhos com uma qualidade inferior aos pais. No caso, o macho doente e a fêmea. Eles iriam ter filhotes com problemas. Entendeu? Então, por conta do efeito Coolidge, o macho alfa, ele vai sempre se envolver com o máximo de fêmeas possíveis. O máximo. Ele vai se envolver com uma, naturalmente ele vai perder o interesse por ela e já vai se sentir interessado por outra fêmea. Isso já foi cientificamente comprovado. Você pode ver neste gráfico aqui. Cientistas pegaram ratos, um rato macho e diversas ratazanas fêmeas. Mas primeiro eles pegaram um macho e uma fêmea e colocaram dentro de uma caixa, para eles terem relações sexuais, para eles acasalarem. Porém, antes deles se acasalarem, os cientistas pegaram e injetaram hormônios na fêmea para que ela ficasse constantemente no cio, constantemente interessada em ter acasalamento com o macho. Então, ao colocar o macho e uma fêmea dentro de uma caixa, perceberam que ele teve um nível de excitação, como você pode ver aqui, o tempo de ejaculação, ele chegou ao clímax extremamente rápido. Porém, eles descansaram um pouco e logo em seguida tiveram uma nova relação sexual. Só que no segundo acasalamento, ele já demorou um pouco mais para chegar ao clímax. E na terceira vez, mais ainda. E na quarta, mais ainda. Perceba que ele vai aos poucos perdendo o interesse pela fêmea na medida que ele vai tendo o orgasmo, perpetuando a espécie. Então, esperaram os ratinhos descansarem, no outro dia fizeram novamente esse teste, só que agora tem um detalhe. Eles colocaram o macho e a fêmea, o mesmo macho e a mesma fêmea dentro de uma caixa, então ele chegou ao clímax extremamente rápido. Porém, no momento em que ele teve esse orgasmo, o que eles fizeram? Os cientistas tiraram a ratazana fêmea e colocaram uma nova ratazana, um novo rato fêmea. E logo o nível de dopamina foi lá para cima, o efeito novidade, o efeito Coolidge começou a agir. Ele perdeu o interesse pelaquela fêmea, que ele já tinha diversas relações sexuais, e surgiu o novo interesse sexual ao entrar em contato com uma nova parceira. Quando o cientista colocou uma nova parceira, o que ocorreu? Ele chegou ao orgasmo extremamente rápido também. E logo em seguida tirou essa ratinha e colocou uma nova ratinha. E o efeito Coolidge ativou novamente. Então ele começou a ter diversos orgasmos, diversos clímax, na medida que ia trocando as fêmeas por conta do efeito novidade, também conhecido como efeito Coolidge. Beleza? Então entenda o seguinte: tudo que é novidade causa um pico de dopamina. Tudo que é uma novidade causa um pico de dopamina. E tudo que é rotineiro causa um declínio na dopamina. O que isso quer dizer? Muito simples. Na medida que é uma novidade o teu relacionamento, tudo é incrível. Nos primeiros meses de um relacionamento, tudo é incrível, porque tudo é uma novidade. As saídas juntos, as relações sexuais, as viagens, as conversas, as interações com os familiares, tudo é incrível. Então o teu nível de dopamina está sempre alto. Mas na medida que você vai repetindo esses comportamentos diariamente, aquilo vai deixar de ser uma novidade e se torna uma rotina. E se caiu na rotina um relacionamento, o nível de dopamina vai cair. Você vai criar um abuso. Tudo que você realiza repetidas vezes se transforma em rotina. Tudo que você realiza esporadicamente se torna uma novidade. E isso serve não só para o âmbito sexual, e sim para qualquer área da vida. É por isso que existe aquele ditado: comer pamonha é bom. Mas comer pamonha 3 vezes por dia durante 2 anos, ninguém aguenta. Aquilo que te causava prazer, agora te causa repulsa. Por conta do efeito Coolidge, os níveis de dopamina ficam desequilibrados. Por você estar repetindo os mesmos comportamentos constantemente, aquilo vai deixar de ser uma novidade, aquilo vai deixar de ser prazeroso e vai se tornar o quê? Um tédio, vai se tornar uma rotina. Ninguém gosta de rotina, principalmente as mulheres. Nós, homens, conseguimos viver em uma rotina tranquilamente, mas as mulheres não.
ok? E mais um detalhe, o efeito Coolidge, ele ocorre não só nos homens, mas nas mulheres também. A mulher tende a abusar o cara se ficar tendo prazer o tempo todo. Porém, no caso do macho, esse efeito Coolidge ocorre de uma forma muito mais intensa. Na medida que você vai interagindo com a mesma pessoa, vai ocorrer esse declínio do interesse sexual após repetidas relações sexuais com a mesma parceira. E a renovação do interesse sexual após entrar em contato com uma nova parceira. Ok? Então cuidado, porque o orgasmo ele vai causar esse desequilíbrio não só nos neuroquímicos e hormônios do teu corpo, mas um desequilíbrio em todos os teus centros energéticos, porque você vai realizar o desperdício seminal também. Ok? Então, você vai sair do estado de retenção seminal, você naturalmente vai ficar totalmente desequilibrado, você vai ficar fraco, desanimado, sem poder de ação e com um vazio inexplicável dentro de você. Ok? Então, basicamente, esse efeito Coolidge ele vai ocorrer em todos os seres vivos mamíferos. Nós somos mamíferos, nós seres humanos somos mamíferos. Então, naturalmente, esse efeito Coolidge vai ocorrer em nós. Quem já tem uma vida sexualmente ativa vai constatar esse gráfico aqui. Na primeira relação é incrível, na segunda já demora mais, na terceira mais ainda, na quarta muito mais. Por quê? Porque o interesse sexual vai caindo. Então, olha que interessante. A falta de interesse sexual a longo ou a médio prazo no relacionamento, ela é simplesmente um reflexo do excesso de relações sexuais no começo do relacionamento. O casal de pombinhos está lá tendo relações o tempo todo, desequilibrando o sistema neuroquímico, os níveis de dopamina desequilibrados. Chega lá na frente, eles não suportam olhar na cara do outro, porque eles estão abusados. Eles abusaram a cara do outro. Então, cuidado com o prazer. Quanto mais prazer você sente, mais infeliz você se torna. Evite o orgasmo através da relação casta ou o sexo tântrico. E dessa forma você jamais vai abusar sua companheira e ela jamais vai te abusar. Porque nunca vai haver aqueles desequilíbrios hormonais, desequilíbrios de dopamina. Porque a dopamina diz tudo. Se você não conseguir controlar os seus níveis de dopamina, naturalmente você vai abusar a sua companheira. Porque esse é um mecanismo biológico, isso é um fenômeno que ocorre em todos os mamíferos, inclusive em nós, seres humanos. E mais uma coisa, olha que interessante. Por que colocaram esse nome de efeito Coolidge? Muito simples, inclusive uma história um tanto quanto cômica. Colocaram o nome de efeito Coolidge em homenagem a um presidente americano chamado Calvin Coolidge. Calvin Coolidge, o presidente americano, estava em um belo dia andando com a sua companheira em uma fazenda. E em um determinado momento eles estavam passeando e adentraram em um galinheiro. Entendeu? Então eles estavam lá no galinheiro e tal, andando. Então o Calvin Coolidge se distanciou um pouco da mulher e a mulher começou a observar o galinheiro. Porém, no momento em que ela olhou para o galinheiro, ela constatou um galo extremamente viril acasalando com uma galinha. Só que ele estava em constante frenesi. Ele estava aquela relação, aquele acasalamento extremamente violento. Entendeu? Então ela olhou para ele, para aquele ocorrido e chamou o rapaz que trabalhava no galinheiro. Ela ficou impressionada com a performance do galo e da galinha, principalmente do galo. Chamou o rapaz que trabalhava no galinheiro e falou para ele mandar uma indireta para o marido dela. Então ela falou para ele, olha, avisa lá para o Calvin Coolidge que ele poderia ser como aquele galo ali, extremamente viril, em constante frenesi durante o ato sexual. Então o rapaz trabalhador foi até o Calvin Coolidge e foi enviar a mensagem da sua companheira. Daí Calvin Coolidge recebeu essa informação, essa indireta da sua esposa, e falou o seguinte para o rapaz que trabalhava no galinheiro, olha, já que ela falou isso, então envia para ela o seguinte, pergunta para ela se é possível esse galo viver em constante frenesi com uma única galinha. Provavelmente ele está em constante frenesi e nesse ato sexual mais violento, mais intenso, porque ele tem diversas galinhas no galinheiro. Então perceba, esse é o efeito Coolidge. Quando você tem relações com apenas uma única parceira e chega ao orgasmo constantemente, você naturalmente vai perder o interesse por ela, por conta dos níveis de neuroquímico. A dopamina vai ficar desequilibrada, ok? Logo vai te inclinar a querer se sentir atraído por uma outra mulher.
E é aí que ocorre o problema, aí que ocorre as traições, ou é aí que ocorre o quê? O desejo por consumir conteúdos adultos ou até mesmo começar a se masturbar durante um relacionamento, mesmo tendo uma parceira. É por conta desse efeito Coolidge, por conta desse desequilíbrio de dopamina, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Muito cuidado, controle sua energia sexual, comece a estudar a respeito do sexo casto, ou sexo tântrico, ou o método Careza, para que você evite constantemente o orgasmo, você adquira a capacidade de controlar o seu desejo sexual e evitar o orgasmo. Porque, lembre-se, aquilo que os homens mais buscam no relacionamento é o orgasmo, mas eles não sabem que o orgasmo é o responsável por causar o desinteresse dele pela companheira e da companheira pelo companheiro, ok? Até a próxima, se Deus nos permitir.